ao público, né? Para estar passando a palavra. Hoje eu vou usar o microfone. Geralmente eu não uso, mas vou tentar falar baixo também, que eu estou um pouco rouco. E esses dias tem sido um tanto quanto difícil. A gripe tem estado sobre a gente, né? Mas eu tenho um recado muito importante hoje. Eu quero falar principalmente nessa noite aos pais. Eu fiz o curso Freedom, que é Amor Eterno, há uma semana atrás, e eu vinha fazendo mensagens sobre conhecimento, sobre autoajuda, mas algo me parou. E quando eu fiz esse curso de casais, a semana passada, Deus me deu um outro foco. E eu quero falar hoje sobre o tema paralisado pela intimidação. Nós estamos vivendo, nesse curso de casais, ali foi colocado para nós que nós estamos vivendo uma revolução na família, nesses últimos 50 anos. Até então, por volta dos anos 60, 70, havia uma autoridade no lar que era o pai. Depois veio a Revolução Feminina. E as mulheres, a partir da Revolução 64, ela se viu na obrigação de ajudar os seus esposos em relação a trabalhar também. E trabalhando ela ganhou um status. E aí houve uma certa revolução, que dos anos 70 para cá, o lar, já na maioria dos lares, não era comandado pelo esposo, e sim era comandado pela esposa. Só que nos últimos 10 anos, não é nem esposo nem esposa que está comandando o lar, são os filhos. Antigamente, quem escolhia quando iria tirar férias? Quem escolhia o que iria vir nas compras? Quem escolhia o que as crianças vestiam? Quem comandava o lar? Primeiro era o pai. E depois, por algum tempo, foi as mães. Mas com esse trabalho dos dois, eu vi uma reportagem, eu estou na introdução da minha mensagem, de Augusto Cury. É um psicólogo e psiquiatra que ele trabalha muito com famílias e com conhecimento. E ele estava ali fazendo uma palestra e ele deu um alerta. Que alerta é esse? Alerta que hoje uma criança de 7 anos, ela ganha tantos presentes, ela tem tanto conhecimento. Hoje, criança de 7, 8 anos tem iPad, iPod, iPhone, tablet, tem TV no seu próprio quarto que ela assiste da forma quando quiser. Todo quarto agora tem uma TV. E na minha época não era assim. Na minha época tinha um horário. Quem tinha TV, na verdade, né, pré-estabelecido, até esse horário, você assiste. Após esse, você não assiste. Mas o que isso tem formado com a sociedade? Ali, os pastores revelaram de casais que vão se aconselhar, estão se separando. O seguinte: existe uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio, que é onde hoje mais os casais se separam. Por quê? Porque a sua convivência
disse agora, o centro da família não é pai e não é mãe. Os filhos entenderam que tudo é para eles. Entenderam a falha no sistema. Entenderam por que o pai hoje tem se sacrificado e dado tantos presentes. Pela ausência. E algo eu tenho aconselhado muitas pessoas aqui na firma, que eu trabalho ao lado da igreja. E eu vejo pessoas com uma visão diferente, casais fadados ao fracasso. Por quê? Eles falam: meu filho é tudo para mim. Não menciona o esposo, a esposa não menciona o esposo. E você vai ficar com o filho eternamente? O filho vai embora. Uma hora vai embora. E acrescenta-se um pouco mais ainda. O que acrescenta? Que hoje, os jovens, por exemplo, a adolescência, com tudo isso, ela está se prolongando. Hoje vemos homens com 35, 40 anos que ainda não saiu da sua casa, que ainda joga videogame, que ainda pensa só em carro, em moto, em coisas que não tem aquela preocupação de antigamente, que com 18 anos, antigamente, hoje se casa muito mais tarde, as pessoas. E a palavra de Deus, ela fala sobre alguém. Não sei se vocês conhecem, Israel. Ela, antes de ser uma monarquia, ela era julgada por juízes que Deus levantava quando havia momentos críticos na história e na nação. E Eli era o 15º juiz. Acho que é o meu microfone. Eu vou ter que falar sem ele, se não parar. Ele era o 15º juiz de Israel. Ele apenas não era um juiz, ele também tinha a função de sumo sacerdote. E ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E ele julgou por 40 anos o povo de Israel. Não é poucos anos. E algo que, se nós pararmos e nós, o versículo de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, ele diz como era a atmosfera espiritual daquela época. E diz na parte B do versículo: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A palavra aqui mencionada não era a questão das escrituras, da Bíblia que nós conhecemos, porque o povo naquela época, ele tinha a Torá, que era o livro da lei. A palavra aqui se refere, era o discernimento que Deus dava para o juiz, para a pessoa a qual ela tinha uma autoridade espiritual sobre aquele local. E o pai tem uma autoridade espiritual sobre o lar. Só que esse discernimento era acerca dos planos que Deus tinha para aquela nação. E nós vemos que, como diz aqui, era muito rara e as visões não eram frequentes.
havia somente uma lembrança de como era. E muitas vezes nós temos um saudosismo de como era antigamente. Embora era mais rígido, embora olha só, Eli tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, eles não seguiram o padrão do pai, aqui na palavra do Senhor. E ele ficou paralisado, e muitas vezes eu vejo pais, e eu me sinto dessa forma, paralisado por uma certa intimidação. E uma pessoa, quando ela é intimidada, ela teme mais aquilo que a intimida do que a Deus. Então, o que faz quando nós tememos mais algo que a Deus? Isso faz com que nós comprometamos aquilo que nós sabemos que é certo. Isso faz que nós permitamos ou toleramos coisas que em outras circunstâncias jamais apoiaríamos. E a história de Eli, que nós vamos falar aqui, é um bom exemplo. Queridos, o autor do livro, o autor da Bíblia, Deus, que falava através da vida de Eli, estava em silêncio. A sua voz era ouvida raramente. E por que Deus estava tão quieto? É a pergunta que às vezes eu me faço quando eu me sinto perdido, quando eu me sinto que eu não sei exatamente o que fazer nessa situação. Porque tem situações que nós realmente colocamos os pés pelas mãos e não sabemos o que fazer. Nós encontramos a resposta no capítulo 2. Em 1 Samuel 2:22 diz: era porém Eli já muito velho, e ouvindo tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Queridos, Ofni e Finéias eram maus. Eles não apenas estavam desonrando seu pai, estavam desonrando o templo. Eles não apenas estavam fornicando com pessoas de fora do templo, mas até com as pessoas que iam servir no templo, e pode ser talvez até dentro do templo. Onde? O nosso lar é onde a presença de Deus deveria habitar. Onde está o temor de Deus? Muitas vezes nós perguntamos na vida daqueles homens, daqueles filhos de Eli, até que ponto a maldade da sua mente e cabeça permeava a vida daqueles que a vida inteira ouviram da palavra de Deus e estavam dentro do templo. E a maldade não limitava só a questão da castidade e da desobediência espiritual. Eles faziam que o povo também desprezasse a Deus, porque o povo levava ofertas a Deus. Levava bodes, cabritos, ovelhas. E antes dessas ovelhas chegarem a serem sacrificadas, eles pegavam essas ovelhas e não sacrificavam essas ovelhas, e faziam com que o povo falasse:
Mas por que eu vou estar dentro da casa do Senhor, se lá está acontecendo tantas coisas como essa? Qual é a diferença? Queridos, eu falei aqui quarta-feira passada sobre princípios. Ninguém gosta de princípio, porque princípio não dá para mudar, sabe? Então, o terceiro princípio que eu falei do empreendedor ou do cristão eficaz é que nós devemos assumir 100% da responsabilidade. Pai, a responsabilidade ainda é sua. É sua. É de vocês. Ele sabia o que os seus filhos estavam fazendo. Entretanto, não retirou os seus cargos. Havia uma lei em Israel que falava o seguinte: olha só a gravidade da situação. Se um pai tinha um filho contumaz, um filho rebelde, que o envergonhava, que de certa forma o maltratava, não o honrava, esse pai, ele deveria ou poderia levar esse filho às autoridades, e ali, olha só, o filho era apedrejado para que o mal não se espalhasse em Israel. Isso era lá atrás, era um cuidado. Mas aqui, quem que era o juiz? Quem que era o sacerdote? E nós, como pais, a hora que está debaixo do nosso teto, muitas vezes, o que está para fora nós julgamos, o que está para fora nós falamos. Quando nós vemos aquele filho lá no mercado, comandando o seu pai e a sua mãe, fazendo birra, nós falamos: ah, se eu pegasse esse moleque. Só que quando acontece conosco, a gente tolera. Parece que não é a mesma coisa. Parece que a gente não enxerga. E acontece. 1 Samuel 2, 23 e 24, olha só. Aqui está a conscientização de Eli. E disse-lhes, Eli aos seus filhos: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo o povo os vossos malefícios. Não, meus filhos, porque não é boa esta fama que eu ouço, que fazeis transgredir o povo do Senhor. Queridos, muitas vezes nossos filhos merecem mais que uma correção leve. Aqui, o que Eli deveria ter feito? Deveria ter retirado os seus filhos da posição de sacerdotes do tabernáculo em geral, uma vez que esses filhos não se arrependiam. E só que provavelmente ele pensou o seguinte: nós pensamos como pai, talvez é um mal maior, e daí? Meus filhos não estão perto de mim, é melhor que façam coisas erradas debaixo do meu pé. Do que longe. São meus filhos. São meus filhos. E filho intimida a gente mesmo, irmãos. É carne da nossa carne, é osso do nosso osso. Só que se nós não usarmos essa autoridade de Deus, que Deus tem dado para cada um de nós, o que acontece?
de Deus, quando nós não tomamos as decisões que nós temos que tomar, Deus toma. Deus toma. Olha só, em 1 Samuel capítulo 2, 29 e 30, diz: um profeta de Deus foi até Elias e disse: por que pisastes no meu sacrifício e na minha oferta de alimento, que ordenei na minha morada? Honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha falado que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. É lá mesmo. Andariam perante mim perpetuamente. Agora, porém, diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Honrar significa considerar, estimar, respeitar. Quando ele pode desligar tudo, eu vou falar, eu tenho que dar para o pessoal ouvir. Pode desligar tudo. A potência embaixo, tudo. Não, a mesa em si. E eu quero honrar significa, eu estava falando, estimar, respeitar. E aquilo que a gente honra ou respeita, a gente teme. Se eu não respeitasse meu pai, eu temia, porque a vara comia. Na minha época. Hoje eu nem posso bater mais no meu filho. Uma pessoa intimidada honra mais aquilo que teme, que é Deus. Quando nós não fazemos nada, Deus faz. E Deus levanta outra pessoa. E Deus levantou a Samuel, filho de Ana, um presente de Deus para Ana. E em 1 Samuel 13 diz, é Deus falando já a Samuel, dizendo: porque eu já lhe fiz saber, e julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis não os repreendeu. A palavra do Senhor era rara, porque o juiz, o sacerdote, ele tinha simplesmente medo dos seus filhos. E aí o que aconteceu? O propósito de Deus foi frustrado sobre aquela família. O propósito de Deus foi frustrado sobre o ministério daquele homem que por 40 anos se dedicou a julgar Israel. E quando alguém que tem autoridade espiritual sobre um lugar se cala, o que acontece? Se fortalece a corrupção na nação. Quando um líder, ele se abdica da responsabilidade ou da autoridade, ou ele já não tem mais essa autoridade pelo seu exemplo, ele perdeu essa autoridade por um ou outro motivo, por uma ou outra decisão. Aqueles que estão debaixo do seu cuidado sofrem. Todos sofrem. Não só a pessoa.
E agora eu quero voltar. Isso soa familiar ao retorno. Nós sabemos que a história foi trágica. Aquilo que ele não queria para os seus filhos aconteceu em uma batalha. Esses filhos foram mortos. E ao saber da notícia que esses filhos foram mortos, o próprio pai levou um susto, caiu, e a Bíblia diz que ele era pesado, quebrou o pescoço e morreu juntamente com seus filhos. Toda uma família foi destruída, toda uma casa foi destruída. E algo que Deus tinha um propósito lindo, ficou um exemplo negativo na palavra de Deus. É lamentável que nós pais, muitas vezes, estamos intimidados por nossos próprios filhos. Que líderes abrem mão da sua autoridade e do poder de Deus que está sobre as suas vidas. Por quê? Porque agora eu estou falando de liderança, de pastores, que preparam as suas mensagens cuidadosamente para não confrontar ninguém. São meros empregados da igreja, medo de perder o seu cargo, medo de as pessoas que estão dentro da igreja irem embora, medo de confrontar desobediências, medo de se expor. E quando não fazem isso abertamente, o que eles fazem? Frustrados, pegam as ovelhas mais pequenas e surram-nas, intimidam por causa de alguns poucos. E é lamentável que nós temos visto que poucos milagres na igreja. Nós temos visto pouco mover espiritual genuíno. Raramente Deus faz algo que nos impacta. Raramente nós saímos com um referencial de que Deus falou comigo. Mas eu quero dizer que cada um de nós, a autoridade em qualquer âmbito, não podemos terceirizar pelo governo. São as leis do governo que não permitem. São a condição financeira que nós temos que trabalhar mesmo. Queridos, eu creio que é hora de a gente ouvir mais a Deus. E Deus quer falar conosco. E através do que Deus fala conosco? Através da sua palavra, da Bíblia. Se existe um livro que traz revelações, se existe um livro que qualquer problema que você tiver na sua casa, no seu trabalho, ele pode responder, é esse daqui. Por quê? Porque esse livro, ele cita princípios, ele não cita conjecturas, ele não cita o eu acho, eu penso assim. Aqui existem afirmações. É assim, haja assim, faça assim e prove de mim. Deus dá a cara a tapa. Faça do meu jeito e veja se não dá certo. Você tem tentado de 1000 jeitos. Hoje de manhã eu falei sobre o versículo que eu falei, me transforme, mas não me mude, uma das mensagens atrás, que é Romanos 12:2. Não vos conformeis
com este mundo ou com este século, mas transformai-vos através do que? Da renovação da vossa mente. E o que acontece quando nós transformamos através da renovação da nossa mente? O mesmo versículo diz: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não estamos experimentando a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, amados, é porque nós estamos de alguma forma amoldados ao mundo, tendo a mesma forma que o mundo aí fora. Nós não queremos transformar, nós não queremos renovar a nossa mente. Por quê? Porque nós falamos que mudança é algo terrível. Toda vez que você vai ter que mudar, você vai ter que desprender de coisas. No outro lugar não vai caber, no outro lugar não se adapta a essas coisas velhas. É outro ambiente, é outro local. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu e debaixo da terra. Há um tempo de ganhar e um tempo até de perder, meu querido. Você saber perder é algo tremendo. E vou falar com sinceridade, hoje as pessoas não sabem perder. Eu não sabia perder. E quando você não sabe perder, quando alguém esbarra no seu carro, se além de ter um prejuízo material, você perde a comunhão, você perde o sabor da vida, você inferniza-se todo por algo que você não pode fazer mais nada, já aconteceu. Nós temos que saber perder em algumas circunstâncias. Falar: Deus deu, Deus tirou, como Jó. E eu quero orar. Se de alguma forma está adormecida a sua autoridade, se de alguma forma, Deus não tem falado constantemente contigo, saiba que Deus quer reverter essa situação. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O propósito de Deus para a sua vida é lindo. Deus tem algo tremendo e algo para durar a vida toda. E eu quero orar nesta hora. Se coloquem de pé, amados. Querido Deus, eu aqui entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E peço, Senhor, que esta palavra seja como uma semente plantada nas nossas mentes, ó Pai. E que nós possamos meditar sobre este assunto, ó Deus, e assumir a responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a não aprovar o inaprovável. Ajude-nos, Senhor, a não se amoldar a este mundo tão caótico, ó Pai. Senhor, nós não podemos ter a mesma forma que o mundo. Nos dê força, Senhor, para realmente, Senhor, na hora que precisa, Pai, nós temos o rema do Senhor e a palavra do Senhor, e possamos, Senhor, ser bênçãos e autoridade sobre a nossa família e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. É o que nós clamamos nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai. Senhor, queremos dizer, Senhor, que nós necessitamos, nós carecemos, queremos nos humilhar nesta hora, Pai, e dizer que nós não sabemos tudo, nós não entendemos tudo, e carecemos da Tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero agradecer por cada vida que aqui está.
e coloca, se der para colocar as nossas atividades da semana. Como que está o culto das mulheres aí? Alguém pode falar que dia que é? Que já tem que dia 30. Cris. Culto das mulheres dia 30 do 8 agora, no último sábado do mês. Traga uma visitante, um amigo de vocês, vai ser bênção. Quem vai pegar vai ser a Jéssica. Vamos ver. Glória a Deus. Queridos, E o chá de bebê da Jéssica, sábado que vem. Amados, vamos dar uma força para a Jéssica, para o Douglas, são novos na fé aqui na igreja, e os novos necessitam de uma atenção especial. Amém? Eu quero dizer que estou muito feliz, irmão, por ter vindo em nosso culto, estamos de portas abertas. Nossos cultos são quarta-feira de manhã e à noite, às 7 horas. Aqui tem um povo corajoso, irmã. Às 7 horas da manhã, alguns vêm orar e receber uma palavra. Toda quarta-feira de manhã. Eu nunca fico aqui sozinho, graças a Deus. Mesmo no frio, chuva, já teve dia de eu ficar com mais uma pessoa só e ainda chegar atrasada, mas sozinho não. Tem sido bênção demais da conta. Quarta-feira de manhã é uma luta, mas isso é para fortalecer a nossa fé. Quarta-feira é culto de campanha, domingo de manhã. Amados, estudamos a palavra, a Bíblia de Deus, e tem sido ótimo, excelente. Amém? Coloque as mãos como forma de receber, Deus vou abençoá-los. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, e a comunhão e intercessões do Espírito Santo de Deus seja sobre as vossas vidas, hoje para todo sempre. Amém. Eu peço a oração dos irmãos pela minha vida. Tem uma gripe que não quer sair, eu já está sumindo minha voz. Amém? Ore pelo seu pastor essa semana. Amém. Amém.